Fala galera do Futebol na VBR, tudo bem? Eu sou o Pedrinho. Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo do Pedrinho de agora sim bem feliz, né? Classificado de Brasil 3, Escócia 0, mais um 3-0 do Brasil. Um jogo excelente da seleção brasileira. A gente já vinha comentando, né, de um progresso no jogo contra o Haiti. Em compensação, contra Marrocos o time não havia se encontrado ainda. Agora a gente já vai começando a ver um progresso. E é claro, Neymar em campo, muita coisa pra gente falar. Vinícius Júnior também destruindo no jogo. Mas antes, é claro, como de praxe, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal do Futebol na VBR e clicar no sininho também para você receber as notificações sempre, para você saber quando tem vídeo nosso aqui no canal. E é claro, se você gostar, deixa o like no vídeo também, que é muito importante pra gente, e nos siga nas redes sociais que estarão aparecendo aí na tela. Bom, galera, muita coisa pra gente comentar de novo. Bom, eu sempre começo falando, né, do pré-jogo, então com base na escalação do Ancelotti. E uma grata surpresa, eu acho que para todos nós, foi a entrada do Ryan. Depois que o Rafinha sentiu e acabou sendo substituído pelo próprio Ryan no jogo contra o Haiti, a gente vinha naquela, será que o Ryan vai ser titular? Será que o Ancelotti vai pôr o Luiz Henrique? O que será que ele está pretendendo fazer? No fim das contas, Ryan de titular, e o moleque se mostrou como um jogador que tende a evoluir bastante. Eu tinha falado isso no pós-jogo contra o Haiti, que ele já havia feito uma partida que eu já tinha considerado boa, mas com proporção de melhora. E nesse jogo a gente teve mais um jogo bom do Ryan, 2 jogos seguidos que ele mantém uma média muito boa. E é claro, né, seguiu firme ali no ataque da seleção brasileira junto com o Vinícius Júnior. Mas é claro que assim, outras posições, o Brasil também não tivemos grandes surpresas, né? A maioria dos jogadores que a gente já tem visto nesse time do Brasil, que, enfim, não vão sendo substituídos, né? Vão mantendo ali a mesma coisa, vão dando a mesma cara. Então o meio-campo do Brasil parece que está estagnado na cabeça do Ancelotti, algumas só mudanças pontuais que ele vem a fazer no futuro, mas na cabeça ali dele e num planejamento, a gente tem com Casemiro e Bruno Guimarães um volante barra meia de ligação, que é o Bruno, né? O Casemiro como volante, o Bruno jogando como um camisa 8 mesmo, que joga por essa bola de meia de ligação também. E o Paquetá na função ali de camisa 10, né? Ele como meia atacante da seleção brasileira. E no ataque a gente tem aquela consolidação de jogadores que estão buscando posição. Claro, o Vinícius Júnior é o que tem essa posição mais consolidada do elenco na posição, na parte do ataque. Ele atuando como ponta, ele é o consolidado da vez. No entanto, a gente já tem Ryan brigando por uma vaga que foi titular no jogo de hoje, mas também o Luiz Henrique, que é um cara que a gente tem que olhar também com uma certa clareza, que é um bom jogador, pode vir agregar nesse plantel do Brasil. E é claro, ali jogando como centroavante, a gente tem o Matheus Cunha, que também vive um momento muito bom. Mas a gente vai comentar também o jogo da Escócia. A gente esperava, talvez ao menos eu esperasse, que fosse um jogo que o Brasil talvez enfrentaria um pouco mais dificuldades do que teria contra o Haiti, talvez um pouco de dificuldade. Claro que a vitória do Brasil, na minha cabeça, ela era até de uma certa forma inevitável. O Brasil ganharia o jogo da Escócia, sim. Só que o que me surpreendeu foi como o Brasil teve mais clareza e teve mais a bola e não deixou a Escócia jogar. Contra o Haiti, a gente viu uma certa resistência no começo do jogo, do Brasil não conseguindo ainda se encaixar, demorando para dar esse gás que a gente tanto esperava, até sair, é claro, o primeiro, o segundo, o terceiro gol, que aí foram saindo logo em sequência. A gente demorou para ver um pouco isso contra o Haiti, diferente agora do jogo contra a Escócia, que, como já havia dito, esperava um pouco mais de dificuldade, mas o Brasil se saiu realmente muito bem. Bom, dadas essas ressalvas iniciais, né? O Brasil, na verdade, estava tranquilo no quesito de classificação. O Brasil tinha 4 pontos até antes do início do jogo. Mesma pontuação do Marrocos, que também tinha os mesmos 4 pontos pelo empate contra o Brasil e pela vitória contra a Escócia. Foi 1-0 para o Marrocos na segunda rodada. Então, os dois times vinham como os mais encaminhados a buscar a classificação, como logicamente a gente já viu aí que aconteceu, né? Veio acontecer dos dois se classificar.
Então, uma simples vitória aí, né? Até um empate classificaria o Brasil para a próxima fase da Copa do Mundo. Claro que você tentando buscar ali a primeira posição, e como o Brasil tinha um saldo melhor, né? Quando a bola rolou, o Brasil já detinha um saldo de mais 3, enquanto o Marrocos detinha um saldo de mais 1, já colocava o Brasil um pouco mais à frente, um pouco mais em vantagem. Mas é claro que a gente vai brigar sempre pela primeira posição do grupo, pra você pegar na teoria, né? Na teoria, muitas asas, porque a gente tem visto muitas surpresas dentro da Copa do Mundo e muitas seleções fortes, como é o caso dos cruzamentos ali do Brasil, né? Que até o começo do jogo era Holanda, Japão, Suécia. Então, ficou essa coisa. O Brasil precisa garantir o primeiro lugar do grupo, então, na teoria, vamos tentar vencer bem. E foi isso que aconteceu. A bola rolou e o Brasil deteve a bola durante praticamente os 90 minutos. Tanto que aqui nas minhas anotações, as chegadas da Escócia foram meramente pontuais. Alguns momentos do jogo que você via a Escócia tentando, só que a Escócia não conseguiu perfurar da zona de volante do Brasil para trás. Tanto que a gente fala, né? O Alisson mal trabalhou, a defesa do Brasil não deteve muito trabalho. A Escócia até dava umas ameaçadas em alguns escanteios, em um outro cruzamento, mas nada muito que você possa dizer, perigo real de gol, o Brasil, sentiu. Então, essa questão da parte defensiva do Brasil, não dá nem pra gente avaliar se funcionou bem ou funcionou muito mal, porque a Escócia pouco chegou. Então, mais dá pra dizer que o ataque escocês não foi tão eficiente perante a defesa brasileira, não ao contrário. Mas vamos lá, vamos deixar de enrolar e vamos falar da seleção no jogo. A bola rolou e o Brasil já criou uma primeira chance com 4 minutos, um cruzamento do Vini, que já é uma bola que mais ou menos leva um certo perigo ali, mas que já mostra que o Brasil está no jogo. É aquela bola que vai dar uma incomodada na defesa da Escócia e mostra assim, o Brasil está na pegada de começar o jogo. Tanto que 3 minutos depois, uma bola que o goleiro da Escócia acaba tocando ali no zagueiro pelo lado esquerdo, né? Que o lado da ponta direita, mas o zagueiro era o zagueiro esquerdo. Ele vai, né, deter essa bola. O Raya chega pressionando em cima dele num tempo exato. E aí a bola acaba sobrando para o Vini Júnior de frente para o goleiro. E eu falei e admirei a calma e tranquilidade do Vinícius Júnior. Que o Vini poderia ter só chutado, né? Mas aí corria o risco de perder o gol. Ele estava frente a frente com o goleiro. Ele teve uma calma tranquila. A bola vem, ele pega, dá uma matada, espera o goleiro vir seco. Ele só dá uma tiradinha pro lado e empurra pro gol. Golaço. Um golaço que mostra dois caras muito jovens, né? Com uma nova geração da seleção brasileira, mostrando o serviço e fazendo funcionar. E a garra e agilidade do Ryan. A gente já via isso desde os tempos de Vasco, vemos hoje no Bournemouth, estamos diante de ver na seleção brasileira. Então, um ponto muito positivo para o Ryan. E digo mais, esse gol ainda animou a seleção brasileira. Porque o Brasil poderia ter falado assim, 1-0, mas a gente vai seguindo um ritmo moderado, ou até, quem sabe, diminuir um ritmo. Pelo contrário, ali eu vi que o Brasil teve uma motivação maior de vir para cima. Então começou a conduzir muito o jogo, tanto que eu até anotei aqui, teve um chute na marcação do Bruno com 10 minutos, aos 11 minutos já teve outro chute do Matheus Cunha, 17 20, e aí aos 17 minutos e aos 20, cruzamentos perigosos para dentro da área que acabam gerando um certo incômodo na defesa sueca. E tudo isso vai rolando, vai acontecendo, e aí a gente tem aos 22 minutos o gol anulado do Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior que, se você for contar o gol não anulado, teria feito um hat-trick nessa partida, né? Fazendo 3 gols. Depois, assim, de um tempo a gente veria um brasileiro fazer 3 gols num jogo de Copa do Mundo. E o Vini quase bateu essa meta hoje. Só que num lance ali acabou que numa, fatalidade, a bola só fica com o Vinícius Júnior e ele acaba fazendo o gol. Uma pena de verdade que o gol estava anulado, né? Foi pro VAR para checagem e a gente teve a anulação do gol, né? O juiz chegou a ouvir e tal. Enfim, anulou o gol. O Brasil, ele não baixou o braço, mas sinto que deu uma leve... Como é que posso dizer? Não digo que deu uma desanimada total na seleção brasileira, mas você fica assim, podia ter feito 2-0. E aí a Escócia tentou ver se o Brasil teria, seria manter o pulso, seria manter o ritmo, seria continuar empurrando a própria seleção escocesa para o campo de defesa.
A Escócia chegou a dar uma ameaçada, eu até fiz uma anotação aqui pontual, um cruzamento para dentro da área aos 28 minutos. Mas assim, nada que levasse muito perigo para a seleção, nada que a gente possa ver que o Brasil sofreu nas mãos da Escócia. Não, isso não aconteceu. Diferente do jogo de Marrocos, que eu preenchi uma página inteira de anotação para o Marrocos, só no primeiro tempo, em que a gente viu uma insegurança e com o Brasil se desencontrando em campo, a gente já não pode dizer o mesmo do jogo contra a Escócia. Um cenário totalmente diferente em que a seleção brasileira foi extremamente superior. E aí logo depois o Brasil já volta a se animar. E logo aos 40 minutos o Matheus Cunha dá mais um chute, né? A bola não passa longe ali do gol. E o Brasil vai levando. E antes de acabar o primeiro tempo, assim como no jogo contra o Haiti, o que a gente acaba vendo? Mais um gol do Brasil. Mais um gol do Brasil. Então, assim, esse cenário do Brasil de sair jogando e ganhando no primeiro tempo e ganhando bem, em que a gente teve mais um gol do Brasil, né, mais um gol do Vinícius Júnior, para nós é fantástico. O time começa a se encontrar, algum entrosamento ou outro, claro, tudo isso a gente vai ajustando, né? Eu digo que são acertos pontuais e que a gente tem que olhar porque segunda-feira já tem jogo. O Brasil joga na segunda-feira, ou seja, num espaço aí de poucos, né, 3, 4 dias, o Brasil já está em campo de novo. E esses pequenos erros na parte defensiva ou saída de bola, que eu ainda costumo ver na seleção brasileira durante os jogos, a gente precisa corrigir. Afinal, qualquer errinho desse pode ser fatal. Se na fase de grupos, um jogo desse, você já sente meio assim, de errar, imagine quando você chegar num mata-mata, que qualquer erro pode culminar na sua eliminação. Enfim, a gente vai para o segundo tempo tranquilo, com uma vitória boa, e que a Escócia não consegue se encontrar ali de como nós vamos passar da zona dos volantes do Brasil até a área. A Escócia se pergunta isso. Porque chega um momento que ela já fala assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso reagir aqui, porque se vê distante daquela classificação dos 8 melhores terceiros. Porque naquele momento em que estava 2-0 para o Brasil, estava 2-2 Marrocos e Haiti lá, e o Haiti estava somando ponto. Só que, e aí? E a Escócia, né? A Escócia não vai sair um gol aí, eles vão animar. A gente não vê isso. Volta o segundo tempo. E como no jogo do Haiti eu falei, eu pensei assim, tá. No último jogo a gente teve a seguinte postura. O Brasil, ele fez um primeiro tempo muito bom, em que impôs o seu futebol. Veio o segundo tempo, baixou um pouco. Nesse não. O Brasil se manteve ali em cima. Continuou demonstrando futebol. Teve gol perdido do Vinícius Júnior, teve chute ao gol do Vinícius Júnior. A participação do Vinícius Júnior nessa Copa do Mundo é algo que a gente tem que olhar com bons olhos. Até porque o Vini vai dando uma volta por cima das críticas que recebia da seguinte maneira. O Vinícius Júnior não joga pela seleção brasileira. Eu falo isso porque eu batia muito nessa tecla. Eu falava, mas espera aí. Vinícius Júnior joga no Real Madrid, na seleção brasileira ele não joga. A gente tá vendo que ele tá pondo jogos na mesa. Até agora marcou gol nos 3 jogos. O que isso é uma marca pra gente muito importante de manter e dar destaque para esses jogadores que talvez às vezes precisavam de um pouco mais de confiança. E ele faz 2 gols contra a Escócia. Então isso dá um ânimo demais para o Vinícius Júnior. Merece a fase que está vivendo. Realmente muito bom. No segundo tempo, além, é claro, dos lances e do gol propriamente dito, queria destacar algumas substituições que são feitas pelo Ancelotti. Aos 70 minutos, sai Paquetá e Casemiro para a entrada do Fabinho e do Martinelli. Claro, ele troca volante por volante. O Martinelli, ele de origem, ele é ponta. Embora
Lá no Ituano, quando ele saiu no Ituano, o Martinelli atuava muito como meio-campo também. No entanto, convencionalmente, tanto no futebol inglês, onde está atualmente, quanto na seleção brasileira, ele é jogado como ponta. Então ele acaba tirando o Paquetá, põe o Martinelli. Só que a grande mexida que ele faz é que ele vai colocar o Martinelli como ponta, porque 5 minutos depois vem a entrada do Neymar. A entrada tão pedida, né? O caso Neymar que a gente abordou aqui nos últimos pós-jogos. Ah, vai jogar, não vai jogar. Neymar já era, machucou. Não, Neymar foi pro jogo e entrou aos 75 minutos, né? Sem contar os acréscimos, 15 minutos pro final. Em que era mais ou menos assim, um teste pra gente ver até quando o Neymar vai aguentar, a resistência dele com a lesão. É um teste. Aí a saída do Matheus Cunha para a entrada do Neymar, e aí ele meio que faz um esquema que naquele primeiro momento ele tenta dar uma centralizada no Vinícius Júnior e no Ryan, o Martinelli caindo um pouco mais ali pela ponta, né? O Ryan por uma outra ponta, só que o Ryan às vezes vinha, subia um pouco para dar uma centralizada, o Vinícius Júnior também fazia isso. Só que aos 81 minutos, mais mexidas do Brasil, né? Saída do Douglas Santos pro Alexandre, lateral pro lateral, uma mexida com sentido até. E a saída do Ryan e o Endrick para dar aquela centralizada, ele entra no jogo. E aí, né, aos 89 minutos, o Neymar tenta uma chance lá, em que ele finaliza para o gol, acaba não dando em nada. As cobranças de escanteio o Neymar cobra ali, realmente a gente já vê uma qualidade no cruzamento diferente. É um cara com qualidade, mas por conta das lesões a gente vê um pouco de limitação. Mas ainda é um cara que, claro, se tivesse uma excelente recuperação, a gente poderia dizer que agregaria muito mais ainda à seleção brasileira. Bom, a Escócia não pressionou muito no segundo tempo, teve mais, né, chutes por cima do gol, o Alisson acaba não trabalhando muito. Tem um lance aqui que eu anoto que o Alisson faz uma defesa considerável, mas aí já eram, né, 95 minutos, 50 minutos do segundo tempo, faltava um pouco mais de 30 segundos para acabar o jogo. Nada que mudasse o resultado, nada que mudasse o nível de futebol da Escócia, nem o mérito do Brasil, que se saiu vitorioso merecidamente desse jogo. Agora é aguardar, né, o jogo de segunda-feira, logo mais aí com o adversário do Brasil, a gente vai conhecer esse adversário. E, enfim, agora é aguardar ansiosamente, porque cria uma esperança depois desse jogo e do desempenho sólido da seleção quanto à classificação. Bom, galera, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um pós-jogo aqui do Pedrinho. Peço mais uma vez que se inscrevam no canal, ative o sininho e, é claro, deixe o like se você gostou do vídeo. E nos sigam em todas as redes sociais. Vai nos ajudar bastante, tá bom? Fico por aqui, galera. Até o próximo pós-jogo. Tamo junto. É nóis.